E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Líder. Aqui eu vou trazer conteúdos que vão ajudar líderes a conquistarem promoções na carreira, engajando equipes. Eu sou a Nice e hoje, no nosso Papo de Líder, nós vamos dar continuidade com o Matheus. Se você perdeu o primeiro Papo de Líder desta série que nós vamos fazer juntos, o Matheus, ele é especialista em Excel e ele vai me ajudar a construir conteúdos que vão ao encontro da sua necessidade como líder de equipe, aliando a gestão de equipe com o controle, o Excel e tudo aquilo que o Excel pode facilitar na sua gestão aí do dia a dia. E para você que perdeu o primeiro episódio dessa série, eu recomendo fortemente que você assista, onde, junto com o Matheus, nós construímos ali a ideia do que nós vamos fazer nesta série, onde hoje nós vamos falar do segundo episódio dessa série. Então, junto com o Matheus, nós vamos aqui fazer simulações reais, onde eu vou demandar para ele, como responsável de uma área, que faz relatórios, que desenvolve ali os dados, que compila as informações, e como é que juntos nós vamos facilitar o seu dia a dia como líder de equipe. Nós vamos construir, ao longo desta série, um material incrível. E aguarda, acompanha, porque você não tem ideia do que vem por aí. Para aquelas pessoas que assistirem e acompanharem toda a série, nós faremos uma surpresa no final desta série. Sabe Deus quando vai acontecer, porque nós vamos aqui começar do zero a construção de um relatório, onde eu vou demandar para o Matheus enquanto área, e ele vai precisar me voltar para eu validar a construção daquilo que eu estou pedindo. E, com isso, alinhar as expectativas, se o que ele está elaborando vai ao encontro daquilo que eu tenho como expectativa. Então, vai ser incrível, não perde nenhum episódio dessa série, tá bom? Dito tudo isso, o tema do nosso episódio de hoje é: como operações pode demandar de maneira assertiva a construção de um relatório. E para me ajudar na evolução de tudo isso, eu vou aqui chamar o Matheus. E aí, Matheus, muito bom ter você aqui de novo para o nosso segundo episódio dessa série. Como é que você está? E aí, Nice, tudo bem? Tudo certo aqui, graças a Deus. É uma honra novamente estar participando aí com você nessa segundo episódio dessa série aí. E bora lá! Bora lá, é isso aí. Matheus, você sabe que muitas pessoas me chamam de Nice, assim como você, mas eu gosto que me chame de Nice, tá bom? Então, ó, chama Nice aí que fica mais chique. Fica mais chique. Se escreve Nice, beleza, mas se fala Nice. Pode me chamar de Nice também, tá bom? Eu até prefiro. Fechou, Nice. Show, agora sim. Matheus, é o seguinte, o que eu estava pensando aqui para o nosso segundo episódio, ver o que você acha, tá? Como nós informamos aí para a audiência no primeiro episódio, a proposta é que a gente una aqui as nossas vivências práticas, as nossas experiências, aliando a gestão efetiva de pessoas, focando, claro, sempre nos líderes de equipe, que é o foco aqui do Liderando Mais, junto com o quanto os relatórios conseguem otimizar e ajudar no dia a dia desse líder de equipe, que tem tantas demandas. Então, a gente fez esse resumo no primeiro episódio, e agora, qual é a proposta? E eu quero muito a sua opinião, tá? E me ajuda aqui a construir algo que seja muito legal para essa galera. Eu pensei no seguinte, Matheus, você sendo o representante de uma área de relatórios, que é verdade, e eu, a gerente de operações, demandando para você, enquanto área, a solicitação de algo que vá fazer sentido e que eu possa utilizar no dia a dia para me ajudar a ter a visão que eu preciso para fazer uma gestão muito assertiva. Como é que você pensa que a gente conseguiria desenvolver tudo isso? Bom, primeiramente, Lício, o que nós teríamos que fazer? Dentro de uma área, né, de uma operação, existem vários indicadores, né? E aí, para que essa demanda seja efetiva e assertiva a construção dos relatórios, a gente precisa entender qual que é o primeiro indicador que a gente vai querer construir, né? Para que a gente não acabe aí querendo abraçar o mundo, né, de uma forma que a gente não consiga criar todos os relatórios de uma vez, né? Então, a gente precisa entender qual que é a minha prioridade, né? E enumerar essas prioridades, prioridade 0, prioridade 1, prioridade 2, e aí, a partir dessas prioridades, a gente começar a construir os indicadores de forma gradativa.
Entendi. Não, faz todo sentido. E principalmente, Matheus, o que você está falando é um ponto extremamente importante. O que acontece na maioria das vezes, eu não sei se você também já passou por isso. Enquanto operações, o que eu percebo? A gente recebe um calhamaço de e-mails ou de links de relatórios que são construídos pelas áreas. E aí, como dentro de operações tem os job rotations, tem as trocas, constantes mudanças acontecendo, cada pessoa responsável por operações que passa demanda uma determinada necessidade. E esta área, ela acaba executando, ela não vai fazendo follow-up para entender o quanto com essas trocas, para aquele novo responsável que assumiu a operação, se ele faz uso daqueles relatórios, quais ele faz uso, o que está fazendo ainda sentido ou não, e continuam simplesmente, não sei se cria um robô, o que é, vai mandando lá todo dia, naquele mesmo horário, a gente vai recebendo. E eu posso te falar, sem medo de errar, pelo menos 50%, a metade do que é demandado para operações, a gente nem olha. Porque sempre tem aquele relatório que é mais completo, e normalmente o líder, ele vai com foco naquele relatório que tem as informações mais amplas. Você já viveu isso também? Faz sentido isso? Sim, faz total sentido. Das minhas experiências, acredito que quase todas eu vivi isso daí. É isso que você comentou do robô. A maioria das áreas criam, de fato, um robô, né? Automatizam todos os relatórios e aí programam para que a cada dia, a cada semana, a cada mês, você receba aquele relatório de forma automática. E aí é que está o ponto que você comentou, Nice, muito bacana, porque às vezes a pessoa que entra ou a pessoa que está ali não utiliza a maioria desses relatórios, e aí acaba que quando você às vezes abre uma demanda para aquela área fala, pô, mas eu já envio, sei lá, 10 relatórios. Sim. Tá, mas esses 10, 9 não faz sentido. Então, qual que é o conselho aqui? É você sentar com a área, né, ou com a pessoa responsável que vai construir e ver daqueles relatórios que já são mandados, qual que dá para aproveitar para construir algo melhor, né, para reconstruir, ou se de fato precisar deixar eles de lado e construir um outro do zero, eu acho ainda mais eficaz. Mas tudo isso que você citou realmente já aconteceu muito comigo, muito, de verdade. Olha só. Ô, Matheus, quando você fala, tá chiando. Eu não sei se é no momento, eu não sei por quê. Deixa eu ver se é o ventilador. Ah, pode ser. Vê se vai diminuir. Putz, parou total. E, Matheus, qual é a sensação de um responsável por uma área que muitas vezes recebe uma nova demanda e usa esse discurso de falar assim, pô, mas a gente já envia 10 relatórios, a gente está sem recurso para uma nova demanda, eu vou te estabelecer um prazo. Qual é a sua opinião sobre isso e o que essas áreas poderiam fazer de diferente? Bom, eu acho que, na minha experiência, né, e opinião, o que essas áreas poderiam fazer, o Nice, é ter um follow-up ali semanal com a área que demanda, né, e aí eles entenderem a necessidade de fato e começarem vamos dizer assim, trocar figurinhas para que eles consigam ser assertivos nos relatórios, né? Então, igual a gente comentou aqui, eles enviam, sei lá, 10 relatórios e os 10 não são mais eficientes. Um dia talvez tenha sido, mas agora não é mais. Aí é o momento de sentar, conversar e falar assim, olha, eu preciso disso. Desenhar mesmo, desde o início, desenhar o macrofluxo ali, o processo tudo certinho, para que aí sim, a partir dali, a área que é demandada consiga atender às expectativas da operação. Né? Perfeito. Pelo menos pela experiência aí que eu vivi, eu enxergo muito dessa forma, porque eu vivi os dois lados, né? Eu vivi o lado do cara que entrega ali para a área que demanda e da área que demanda. Então é verdade. É verdade, isso que é legal, porque eu até comento, né, com alguns dos meus pares, eu falo assim, todos os caras das áreas deveriam passar um período dentro de operações. Fazer uma imersão mesmo. Se não trabalhar, porque cada um tem a sua expertise, e de repente, o cara não curte estar dentro de operações. Mas deveria ser, sabe quando tem formação inicial para novos contratados, supervisores, representantes, que os caras têm um período de treinamento? Deveria ser mandatório qualquer recurso de área passar um período imerso nas operações. Isso traria para os caras essa visão que você tem, e que a maioria não
tem. A maioria entende, porque assim, os mini gênios das áreas, o que eles pensam? Eu preciso gerar os dados. E o cara gera os dados. E só que eu ter esse montão de informações vai gerar, para mim, um tempo desnecessário, que se tivesse essa sinergia entre esse recurso da área e operações, o jogo estaria combinado. Você otimizaria o teu tempo, porque você pegaria tudo que você me manda de informações de maneira otimizada para o que eu preciso, e eu, de fato, faria uso, sabe? Direcionando a operação. Então, eu acredito também muito nisso. O que você falou para mim, nossa, está super em linha, e não por acaso nós estamos aqui juntos unindo nossas forças, né? Para melhorar. Show. Perfeito, então, Naice. Sim, pode falar. Isso que você comentou é legal, porque em uma das experiências que eu tive, como eu citei, né, eu tava dos dois lados. Isso foi sensacional para mim, primeiro estar um lado e depois do outro, porque eu entendia toda a área. Então, depois eu virei desenvolvedor dos projetos para aquela área, então era muito mais fácil, porque quando, por exemplo, muitas das vezes um líder que acaba de entrar numa área, ou que ele não tem, isso é normal, ele não tem noção do desenvolvimento, né, dos projetos, como que funciona do outro lado, ele vai demandar de um jeito. Então, quando você vive os dois lados, você consegue absorver aquilo que ele está tentando te passar ou te passar de uma forma mais clara, porque muitas das vezes, como eles não entendem talvez a língua ali do programador, você tendo essas duas experiências, você consegue entender e consegue falar, putz, entendi, dessa forma não dá para cruzar as informações, mas tem essa forma aqui que dá e vai atender, o que você acha? Então, nossa, é sensacional você viver os dois lados que você consegue entender perfeitamente. Sem dúvida. Eu penso muito assim, né? Como é que a gente consegue facilitar a vida desse cara que está na linha de frente, desse supervisor que tem diversas demandas, além da gestão das pessoas para garantir e, consequentemente, a entrega de resultados. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar e facilitar a vida deste líder, mais rápido os resultados vêm, melhor visibilidade ele vai ter e, consequentemente, conquistar promoções através de um engajamento incrível da equipe dele, né? Então, eu penso no seguinte, o que você acha da gente construir, me diga se é possível, né? Porque quem não entende esse lado aí dos mini gênios, muitas vezes pensa num monte de coisa que não é possível na prática acontecer. Mas eu queria muito construir um material onde a gente pudesse colocar ali dados, ele ser editável para que este líder pudesse escrever, por exemplo, se ele tem lá, porque varia de operação para operação, os indicadores que são chaves para o negócio. Então, pensa em algo que fosse comum, absenteísmo, qualidade, alguns indicadores que ele possa colocar o nome que ele tem lá, porque algumas operações o indicador de qualidade é qualidade puramente, outros é NPS, outros é HSAT, então muda muito de negócio para negócio. E aí ele vai renomear isso, de acordo com o que de fato é, pensando numa tabela. Através dessa tabela, gerar a visão gráfica, onde ele vai poder usar esse gráfico, um copy e cola do gráfico num PowerPoint para uma futura apresentação de resultados, por exemplo. Então, pensa que tudo deveria estar interligado na minha cabeça. A pessoa que gera o relatório, ele já precisa pensar que aqueles dados vão precisar contar uma história que vai precisar ser apresentada por este líder. Então, como é que a gente otimiza o tempo dele, né? Então, eu penso numa tabela. Nesta tabela, com visão histórica, para ele inserir os dados, e aí, no primeiro momento, manualmente mesmo, essa tabela sendo alimentada, automaticamente o gráfico vai sendo atualizado para ele. Você acha que é possível a gente construir algo neste sentido? Sim, é totalmente possível. Dá para deixar algumas coisas padronizadas já, né? Por exemplo, tabela dinâmica, gráfico, e aí na hora que eles inserirem as informações, dá até para fazer uma brincadeirinha aí de ele clicar no botão e atualizar, né? Sendo com tabela dinâmica, etc. Que na hora que as pessoas jogarem as informações, as formulinhas aí mágicas já vão puxar aí. E quais informações? Pensando assim, né, para deixar bem claro, para quem não tem muita familiaridade com o Excel e tudo mais, o que ele precisaria inserir dentro deste, vamos chamar de PCO, painel de controle operacional. Fica bem neutro, né, não tem um nome associado a operação nenhuma, e não deixa de ser um painel. O que ele precisaria inserir dentro desse PCO, Matheus,
para esses dados serem gerados? O que ele vai precisar inserir é as informações ali da área dele, né? Então, por exemplo, você citou algo legal, absenteísmo, que é um relatório muito importante, né, para um líder acompanhar ali as faltas da sua equipe e dosar ali o percentual. Ele vai precisar simplesmente inserir as informações, como, por exemplo, o nome dos analistas, a quantidade de faltas por dia. No caso ali, já vou deixar tudo padronizado, por exemplo, as datas, os dias, e aí ele consegue colocar ali as datas. Aí, no caso, já vai puxar o mês, aí ele vai colocar lá, por exemplo, o João faltou segunda-feira, dia 1 de março. Né, um exemplo aqui. Aí ele vai colocar lá uma falta, aí já vai gerar lá no gráfico que o João tem uma falta em março, e assim vai indo. Uau. Aí dá para a gente brincar por dia, por semana. E vamos supor que eu seja um líder, que eu recebo uma base, aquela base que a gente comentou no nosso primeiro episódio. Eu recebo uma base que é da minha empresa inteira. Eu não tenho algo que seja mastigado. Eu consigo criar algo, Matheus, que eu possa simplesmente copiar os nomes ou algum campo-chave que seja a matrícula, sei lá, desses meus funcionários, através desse bancão de dados, dentro deste PCO, e ele já automaticamente identificar quais são os meus? Sim, com certeza. Dá para criar, inclusive, uma fórmula aí que muita gente... Eu entendo, tá, pessoal, que antes de eu entrar aí nesse mundo de Excel, eu também tinha muito medo quando eu falava da PROC-V. Dá, por exemplo, de forma simples, tá? Fazer uma PROC-V, que aí vocês estão muito bacana nisso. Por matrícula, seja por nome. Muitas coisas acontecem, usando até como exemplo das minhas experiências, é que às vezes as bases não que ela esteja errônea, mas ela não está 100% assertiva. Por exemplo, vamos supor, meu nome é Matheus Góes Rodrigues, e aí na base vai ter um espaço depois do Rodrigues, na base que a área mandar. Se eu for cruzar com uma base minha que Matheus Góes Rodrigues não tem espaço depois do Rodrigues, e na hora que eu fizer uma PROC-V, ele não vai encontrar meu nome. Então, por exemplo, isso que você falou da matrícula é super bacana, porque a gente precisa usar uma chave, de fato seja assertiva, ou concatenar essa chave, né? Concatenar, no caso, é juntar essas chaves, para que aí sim a gente consiga encontrar. Então, respondendo aí a sua pergunta, dá sim para a gente brincar, para na hora de jogar a base já encontre os dados que eu quero. Dá até para fazer uma brincadeira aí, para excluir o que eu não quero, mas vamos deixar aí para mais pra vamos frente. evoluindo. Vamos evoluindo, que aí as pessoas vão ver aí que é show de bola aí. Muito bom. Mas dá sim. Então se liga, Matheus, olha só, o que eu penso para a gente começar, e aí no nosso terceiro episódio, você vai trazer o que você conseguiu montar, o escopo mesmo, né? E aí, quando você me apresentar esse escopo que você gerou, com base neste segundo episódio que nós estamos aqui conversando, a gente vai meio que ajustando a rota e já definindo o que a gente vai fazer de melhoria contínua já para o próximo. Vai chegar num patamar de, sei lá, dashboard, sei lá eu o quê. Então, a gente, provavelmente, quando a gente divulgar isso para a galera, o pessoal começar a assistir, colocar em prática o que você está ensinando, a gente vai começar a ter alguns comentários, alguns pedidos. Tem como colocar isso na base, tem como melhorar aquilo. E gente, é para fazer isso, tá? Essa construção, ela vai começar comigo e com o Matheus. Mas a ideia é que vocês comentem o que, de fato, vocês precisam aí no dia a dia de vocês, e a gente vai construir esse PCO para vocês. Você tem noção do que vem por aí? Então, participa muito, comenta, pede. Gente, o não a gente já tem. Então, a gente tem o Matheus, que é o nosso mini gênio aqui. Então, pergunta, Matheus, é possível inserir nessa base também tal informação? Ele é o expert, ele vai nos dizer se é possível ou não. O não você já tem. Então, ajuda a gente a construir algo muito legal, tá bom? E aí, Matheus, assim, o que eu penso, né? Na minha metodologia, eu sempre falo de dados históricos como o primeiro passo. Então, o levantamento de dados históricos, ele é o primeiro passo, porque o histórico, ele conta histórias. Então, eu entendo as variações que acontecem em cada integrante da minha equipe, seja no indicador de absenteísmo, seja na qualidade, seja na meta que esse líder tem estabelecida lá para entregar. E o fato é o seguinte, eu precisava que você pensasse que quando esse líder inserir as informações,
precisa ter a visão histórica, a visão gráfica histórica. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso ter os dados com a visão histórica para que, a partir daí, ele possa começar a analisar, que é o segundo passo. Então, ele vai fazer a análise desses dados para entender os pontos comuns e aí agrupar, que é o terceiro passo, as pessoas que são ofensoras, vamos colocar assim, da equipe dele. Então, nesse material, eu preciso muito que você pense nesta linha, sabe? Como é que a gente consegue construir de uma forma que, quando ele inserir os dados, automaticamente essa visão histórica já seja alimentada para ele. Show. Não, dá para fazer sim. É legal que dá para ele inserir, por exemplo, em abas diferentes no Excel, a base histórica e a base atual, por exemplo, e no mesmo gráfico trazer um contra o outro, né? Por exemplo, eu tenho duas bases em abas diferentes, mas em um gráfico só, eu vou ter ali o absenteísmo da Maria, sei lá, 3 meses atrás, há 6 meses atrás, o absenteísmo da Maria, 3 meses atrás, aí eu vou comparar ali 3 meses com 3 meses, por exemplo, para a gente ver uma evolução, para um feedback positivo ou de negativo ali, para que ela melhore ali o absenteísmo dela, para entender, enfim, mas dá sim, dá para fazer algo bem legal. Muito bom. É o que você está sugerindo, é bem interessante, porque mais do que simplesmente a visão histórica, você está falando assim, além da visão histórica, vamos comparar, dá para a gente comparar para medir a evolução. Muito legal, gostei dessa ideia aí. E aí, um outro ponto, né, que eu falo muito, a visão de funil. Gente, ele precisa ter, dentro deste PCO, quando ele inserir a informação da operação, porque daí ele vai comparar com o resultado da equipe dele e o mesmo resultado de cada integrante da equipe dele. E aí ele consegue, por exemplo, num feedback estruturado, ele fala assim, ó, Matheus, olha como que está o resultado da nossa operação, supondo aqui que a gente esteja falando de qualidade. A meta é 90%. A nossa operação está entregando 88%. A nossa equipe está entregando 85%. Então, ele já sabe que ele é um líder que está contribuindo para puxar o resultado da operação. Além de estar abaixo da meta, ele ainda puxa o resultado da operação. E aí, quando ele for analisar os resultados de cada integrante da equipe dele, ele vai conseguir ver quais desses integrantes estão contribuindo para esses 85% da nota dele. E aí, se ele fizer um trabalho muito efetivo neste grupo, automaticamente ele não só chega na média da operação, como ultrapassa alcançando o patamar de meta, né? Só que, qual é o objetivo dele conseguir ter essa informação de maneira muito fácil? Ele agrupar. Porque ele não vai falar o mesmo discurso para todas as pessoas. Ele já vai olhar ali e ele vai entender, esses caras estão igual ou acima da meta. Beleza, eu vou fazer um trabalho de reconhecimento para o cara continuar nessa pegada. Quem eu vou focar? Os que estão abaixo da meta. Então, ele sai daquela linha de falar, nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muitas pessoas para fazer a gestão. Não, ele sai de 20, 25 pessoas para meia dúzia, que é o que ele vai precisar corrigir a rota para o resultado dele tracionar mais rápido, entendeu? Perfeito, entendi. Isso, e você conseguir trabalhar, não precisa ser, talvez, Matheus, pensando assim, né? Depois a gente evolui para a parte gráfica, mas se a gente conseguir colocar numa linha, eu não sei como chama, tá? Sabe quando dá aqueles duplo clique que vai abrindo assim? Sei, é agrupamento. É um agrupamento. Que bom que chama agrupamento. Então pensa aqui, eu vou ter o resultado da minha operação, na hora que ele clicar naquele maisinho, vai abrir o resultado dos supervisores, e na hora que ele clicar no maisinho do nome dele, vai abrir o resultado da equipe dele. E aí ele já vai ter, lado a lado, as mesmas informações da operação dele e da equipe dele. Qualidade, absenteísmo, não sei o que mais lá, lado a lado, porque daí ele consegue ter a visão simples, rápida, sabe? Às vezes, eu já trabalhei em operações que os mini-gênios criam, por exemplo, Power BI, relatórios Harvard, e aí, quando vem para a operação, o cara olha e fica assim, sabe? Tipo, o que eu faço com tudo isso de informação? Então, muitas vezes é lindo para quem cria, mas se eu não entendo o nível deste meu usuário, você está fazendo um trabalho lindo para inglês ver. Esse cara não vai fazer uso. Faz sentido isso para você? Você já viveu isso? Sim, já vivi. Já aconteceu em algumas experiências minhas de
De a pessoa usar vamos dizer assim, a potência assim, de conhecimento que ela tem, né, de desenvolver algo show de bola, mas que talvez assim, a liderança ali daquela área não tenha evoluído um pouco ainda o conhecimento dela ali, ou talvez porque seja nova, então talvez aquilo, igual a gente sempre brinca, né, às vezes é fazer primeiro o arroz com feijão, para depois a gente fazer algo mais estruturado, algo mais elaborado. Exato. Perfeito. Então, muitas das vezes, sim, já aconteceu isso comigo, já vivenciei isso de criar algo muito, assim, boom, mas, tipo assim, mas eu precisava muito mais simples que isso. É aquela questão da expectativa e da realidade, né? Às vezes você cria um negócio, você fala, mano, ficou da NASA isso aqui. Na hora que esse negócio chegar lá, vai fazer um barulho. E aí, tipo, ninguém dá um feedback, ninguém retorna. Isso já é um termômetro de que, assim, ó, a tua expectativa não tá alinhada com essa necessidade aí, né? Exato, porque aí acaba frustrando, você como desenvolvedor acaba se frustrando, né, ou as outras pessoas que estão ao seu lado acompanhando, ou a pessoa que estava esperando esse relatório, esse desenvolvimento, então acaba tendo algumas frustrações porque as expectativas não estavam alinhadas. Exatamente. Isso acontece bastante. Muito, e às vezes por uma falta de comunicação. Simplesmente de comunicação. Por isso que eu falo que comunicação é uma arte, Matheus. Porque se você envia esse material e não recebe nenhum feedback, o que é que custa ligar para o cara ou mandar um e-mail e falar, e aí, o que você achou do material? Você curtiu, você não curtiu? Sabe o que normalmente as pessoas fazem? Sai fora, não vou ficar me matando mais não. Eu mando lá, ninguém fala nada, ninguém disse se ficou bom, se não ficou, ó céus, ó vida, ó azar. Isso. E muitas das vezes acontece também assim, a área manda lá, igual a gente comentou dos relatórios, né? Manda todos os dias e talvez não utilizam mais. Aí às vezes eles pensam assim, vou parar de mandar para ver se alguém sente falta. Nossa, aí não manda mais. Muito normal isso acontecer. Isso acontece. Demais. Eu, por exemplo, assim, quando já aconteceu comigo, inclusive, e aí numa reunião a pessoa fala assim, não, mas sabe o que é engraçado? Eu parei de mandar o relatório XPTO e ninguém questionou. Então, quer dizer, eu entendi que ninguém faz uso. E aí eu devolvi falando assim, e quantas vezes você perguntou se a gente faz uso desse relatório? Tipo, faltou só uma comunicação. Acontece muito isso que você está falando, demais. Para um líder, Matheus, que quer buscar uma promoção dentro da carreira, o quanto um material desse, ele aprofundar a análise dele nesses dados, o quanto de fato isso vai diferenciá-lo? O quanto você acredita que a gente construir um material como esse, que vai facilitar a análise de dados dele, a criação de ações a partir de um diagnóstico mais claro, o quanto tudo isso pode acelerar esse processo de promoção deste líder, na sua opinião? Nossa, demais, porque através dos dados ele vai conseguir ter um mundo de ideias, né, para que ele possa estruturar a área dele melhor, desenvolver as pessoas dele melhor. Por exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, nós tínhamos um relatório de que ele tinha as métricas ali de toda a operação e os skills. Então, nós tínhamos ali quem fala inglês, qual que é o nível, quem fala espanhol, quem fala Excel. Então, por exemplo, você tendo um relatório desses, eu consigo saber assim, na minha área de, 8 pessoas, 4 não sabem Excel. Então, eu preciso desenvolver essas 4 no Excel. Eu trabalho numa multinacional e é desejável que todos aprendam inglês, né? Consigam aprender inglês, espanhol, e 2 pessoas não sabem. Vou desenvolver essas 2 pessoas aqui. Então, através desses dados, o líder vai conseguir olhar com outros olhos para a operação dele e, consequentemente, olhar para a empresa como um todo. Porque é até legal que você comentou dos dados ali do funil, né, da empresa, da área e da equipe dele. Então, ele vai conseguir enxergar a empresa como um todo, qual que é o resultado, qual que é o resultado da área e o que a equipe dele, né, faz com que todo esse resultado como um todo seja atingido. Está faltando X percentual para eu atingir, o que eu posso fazer para que esse percentual esteja acima da meta ou algo do tipo. Então, ele tendo um relatório para que ele acompanhe diariamente, semanalmente ou de forma mensal,
em apresentações aí para os gestores, né, para os executivos que seja, nossa, isso vai, assim, brilhar os olhos dele, porque ele vai conseguir enxergar horizontes, assim, que líderes sem esses dados não vão enxergar de jeito nenhum. Perfeito. Isso é fato. Perfeito. E você sabe, Matheus, um hábito muito ruim que a grande maioria, claro que tem as exceções, mas a grande maioria dos líderes cometem, eles se limitam a fazer a gestão dos dados do que está acontecendo naquele momento. Ele simplesmente anula o histórico. E isso acontece porque, dentro de operações, e dependendo do modelo de negócio, isso é muito frequente, as mudanças de equipe. Então, ele tem lá 20 pessoas, e dessas 20, 6, 7 delas, no mês seguinte, já não fazem mais parte da equipe dele. Ele pega 6, 7 pessoas novas, né, que eram de uma outra gestão. E na cabeça desse líder, ele está começando a criar um trabalho ali com aquelas pessoas agora. Ele começou, ele é novo ali com aquela equipe. E não é incomum esses líderes usarem, inclusive, isso como argumento nas apresentações de resultados. É o meu primeiro mês com essa equipe, então eu vou desenvolver um trabalho, etc. Só que, o que ele esquece? Cada um daqueles integrantes já tem uma história. Os dados históricos vão mostrar qual é a história dele. E quando ele assume uma nova equipe, ele recebe novos integrantes, novos, porque vieram de outras gestões, a responsabilidade do resultado é dele a partir dali. Então, se ele não entende desses novos integrantes, que história é essa que ele contou aí nos últimos meses, ele vai começar uma ação dali em diante. Ele anula esse histórico e é um grande erro. Você concorda com isso? Concordo perfeitamente, porque a partir do histórico, por exemplo, isso que você citou é muito bacana, de ele começar com uma nova equipe e anular aí o histórico para fazer a comparação. Então, por exemplo, vamos supor que a equipe ali não atinge a expectativa que o gestor espera, e aí ele pode usar a desculpa até que você citou aí bacana, mas a equipe é nova, estou reestruturando agora. Só que aí, olha como é importante os dados históricos. Ele pode usar assim, então vamos usar os dois dados. Agora o atual, de você um mês com essa equipe, e você talvez um mês com a equipe anterior, no primeiro mês. Aí ele pode usar aí que teve curva de aprendizagem, porque essa curva de aprendizagem demora X tempo, por isso que não está sendo eficaz. Mas aí eu tenho os dados históricos lá que eu posso comparar. Então, se de repente a gestora fala assim, nossa, mas a equipe anterior, com base nessa curva de aprendizagem, no primeiro mês foi muito mais eficaz do que essa que está sendo agora. Então, qual trabalho que você fez lá atrás que você não está fazendo aqui? Isso é usando um exemplo. Então, a base histórica é total, sensacional, assim, para a gente fazer comparação e evoluir as melhorias, né? Exemplo, nossa, esse exemplo é sensacional aqui, que eu presenciei numa das experiências minhas. Me conta, quero saber. Tinha um dashboard muito show, que ele mostra quais, por exemplo, quantas demandas vão cair nesse dia, quantas pessoas eu preciso nesse dia para que eu atenda aquele número de demanda. Como que ele faz essa análise? Ele pega dados históricos desde o início da operação, vamos supor que a operação tem 2 anos. Ele pega dados históricos lá do início e ele faz uma média. Ele faz assim, por exemplo, amanhã é segunda-feira. Eu estou calculando que amanhã vai entrar 1.000 demandas, porque com base nas outras segundas-feiras de 2 anos atrás, tirando uma média, vai cair essa demanda amanhã. Então, consequentemente, eu tive tantas pessoas para atender essas últimas segundas-feiras de 2 anos, então amanhã eu preciso de X pessoas, vai faturar X e blá, blá, blá. Então, para você ver a importância dos dados históricos, e posso falar uma coisa, quase nunca, assim, quase sempre estava certo. Às vezes podia sair, sei lá, um pouquinho fora da curva ali, mas nunca errava, sempre era próximo, sempre era muito próximo. É estatístico, os dados não mentem e contam histórias. Então é por isso a minha persistência árdua para que esse líder pare de uma vez por todas de apagar incêndio, de trabalhar no automático, achando que ele comparar as semanas do mês vigente é o suficiente para ele fazer uma gestão efetiva. Não
Ele precisa entender o histórico. Então, quando ele pega uma equipe, e eu nem estou falando aqui de novos contratados, eu estou falando de novos remanejados de outras equipes, né? Que ele simplesmente ignora essa história que essas pessoas contam. O exemplo que você trouxe, para mim, funciona da mesma forma. Ele está anulando os dados estatísticos dos pontos comuns que ele poderia usar a favor dele para uma tomada de decisão muito mais efetiva. Né? Então, assim, não se anula dados históricos, pelo amor de Deus, gente. Dados históricos, não por acaso, é o primeiro passo do método que eu ensino, que eu pratico há mais de 15 anos, porque de fato dá muito certo. Sem falar, né, Matheus, que quando ele faz uso desses dados históricos, ele consegue agrupar essas pessoas da equipe dele de acordo com as necessidades, porque às vezes tem pessoas que ele lidera que têm necessidades diferentes, mas outras pessoas estão errando as mesmas coisas. Então, para que ele vai falar 10 vezes para 10 pessoas diferentes a mesma coisa? Se ele pode agrupar e tomar a mesma ação, já que são dificuldades muito similares ali. Ele otimiza tempo, né? Perfeito. Isso que você citou é bacana, porque ele pode assim, talvez de uma forma geral, né, dar ênfase naquilo que estão pecando, e aí depois ele afunila. E aí sim, depois ele... igual você falou ali do agrupamento, que dá para fazer no Excel, que aí ele vai abrindo ali agora, tipo assim, tem o recado geral para a equipe ter conhecimento do porquê nós não estamos atingindo a meta, só que agora eu vou pegar os responsáveis. A Maria, o João e fulano. Aí sim, você vai pegar o resultado só de cada um e vai chamar ele de forma ele sozinho, claro, e aí mostrar para ele e onde que ele está errando, por que ele está errando e como ele pode melhorar para isso. Perfeito. Isso é perfeito. E eu gravei um vídeo, se eu não me engano, ontem, falando como ter tempo para conduzir feedbacks na equipe. Porque essa é uma grande desculpa verdadeira que grande parte dos líderes dão. Eu não dou feedback porque não sobra tempo, nunca dá tempo. E, de verdade, isso deveria ser a prioridade dele. Porque se ele é líder de equipe, é porque ele tem uma equipe para fazer, de fato, a gestão. E ele só vai conseguir ter resultados consistentes dizendo para cada um que eles estão errando. O que eles precisam fazer de melhor. E aí, se ele não conduz feedback... Vamos ver como que vai ser meu dia hoje, né? Vou contar com a sorte aqui. Cara, não funciona. Perfeito. Então, ele precisa efetivamente usar os dados a favor dele, entender o que é ponto comum e o que é ponto diferente para parar de uma vez por todas com aquela chatice de falar a mesma coisa para todo mundo, né? Perfeito, Nice. E isso daí do feedback, é algo que, infelizmente, alguns líderes não fazem, e é muito triste, porque é igual você falou aí, perfeito, você não fala com a sua equipe, não dá direcionamento para eles, independente se eles estão acertando ou não, e aí chega lá chega amanhã, segunda-feira, eles querem ver um resultado que a equipe dele não está preparada para atingir, porque ele não tem ali um feedback constante. E isso faz parte total, né? Igual você falou, do tempo deles. Se um líder não tem um tempo de analisar dados e aplicar feedback, ele então não é um líder, né? Pode esquecer. Perfeito. Isso para mim é primordial, assim, extremo. Você ter feedback, você dar feedbacks constantemente para sua equipe. E isso faz uma diferença total, porque eu falo como analista recebendo feedbacks e também como líder aplicando feedbacks. Você percebe a diferença total ali que você faz na vida da sua equipe, de cada um, né? Sem dúvida. Especialmente porque o principal papel, a missão de um líder é transformar vidas. Ou pelo menos deveria ser. Perfeito. Ele está ali para transformar as vidas e cuidar especialmente daquelas ovelhinhas mais desgarradas, né? Trazer, de fato, essas pessoas ali para uma realidade que vai fazer os dias deles se tornarem mais leves. Nunca será menos intenso. O dia a dia de uma liderança de equipe, principalmente quem trabalha dentro de operações, é muito dinâmico, mas não precisa ser pesado. E esse dia a dia só vai se tornar pesado a partir do momento que esse líder negligencia as atividades que, de fato, ele deveria colocar em prática como prioridade, sempre voltando o olhar dele para as pessoas. Porque eu, de verdade, acredito, Matheus, como líder também que sou, que o engajamento da equipe é o ponto de partida. Se ele não tem essas pessoas jogando o jogo com ele, ele vai ter um esforço surreal para entregar resultados, isso quando ele consegue entregar.
Concordo plenamente, né? Você disse tudo aí, os pontos importantes aí, né, de uma liderança para com a sua equipe. Eu acho que alguns líderes acabam não vendo isso com bons olhos, né? Porque, ao meu ver, você lidar com pessoas é algo muito complexo, e por ser complexo é algo que requer dedicação sua e total atenção, né? Carinho, respeito, você conseguir se autodesenvolver para que você consiga tratá-las de maneira eficiente, né? Pô, são pessoas, nós somos seres humanos, né? Então você ter empatia ali com cada um da sua equipe, da forma, por exemplo, como que você no lugar dela gostaria de ser tratado, né? E por isso que esse programa seu eu vejo com muita importância, porque quando um atendente, por exemplo, você desenvolve da parte ali do call center para que ele se torne um gestor, ele passou por todo esse caminho, né? É muito diferente ali quando um gestor só chega como gestor e talvez não quer viver desse lado. Sim. Quando você vive esse lado, você entende perfeitamente quem está ali atendendo o telefone. Às vezes tem cliente que infelizmente é chato, é ignorante, porque eles não entendem ali como que é estar ali atendendo. Você já atendeu, eu já atendi, eu sei como é que muitas das vezes é muito complicado, muitas das vezes você tem que se segurar ali para não acabar explodindo, e eu tô falando assim abertamente porque nós somos, né, de novo, seres humanos. Sim. Acontece. Então, isso faz parte assim do dia a dia e de um papel sensacional que o gestor tem que ter, né, na vida de cada um. Por isso que tem que ser apaixonado. Não pode fazer simplesmente pelo cargo. Agora eu sou chefe, tá tudo certo, eu vou mandar e alguém vai ter ali que obedecer. Cara, se o líder, ele se tornar um líder, ou você que é aspirante à liderança, embora não seja, mas sonhe em se tornar um líder, não venha com essa mentalidade, sabe? Não venha com esse pensamento de que a tua vida vai se tornar mais fácil porque você vai se tornar chefe, muito pelo contrário. As responsabilidades, elas aumentam a cada degrau que você vai subir na sua carreira, e você precisa estar muito antenado nisso. As pessoas devem ser a sua prioridade. Fazer gestão de pessoas sem você ter os dados como teu aliado, para direcionar de uma maneira assertiva, vai fazer a sua estrutura cair num determinado momento, porque é como se você estivesse construindo uma casa sem o fundamento, sem o alicerce necessário. E aí, quando você achar que as coisas estão acontecendo, você vai tomar vários sustos, a tua estrutura vai cair e não vai conseguir sustentar essas entregas. Então, se liga nisso que a gente está falando aqui, porque faz muito sentido, temos experiências, já passamos por muito do que você está passando, e o que a gente quer é que você trilhe esse caminho num curto espaço de tempo, muito menor do que foi para nós aqui, né? Então, a gente já sabe ali, nas tentativas e erros, o que deu certo ou não, né, Matheus? E sabe, a minha convicção do porquê os líderes, na sua maioria, de novo, temos as exceções, mas na grande maioria não faz a gestão de pessoas da forma que normalmente a gente recomenda, porque dá muito trabalho, Matheus, muito trabalho. Arregaçar as mangas, o cara tem que colocar em prática, o cara tem que errar, ele tem que corrigir rota. Cada pessoa muitas vezes está num dia que não é tão bom, e aí ele vai ter que dar um tempo naquilo que ele estava fazendo, ele vai ter que respeitar a individualidade. O que você entende não é da forma que eu vou entender. O que você se motiva não é o mesmo motivo que eu tenho para agir. Então, é o que você disse, é muito complexo. E aí, o que o líder prefere? Fazer uma atuação superficial. Vamos lá, gente, estamos chegando na meta. Isso aí, Matheus, nossa, arrebentou. O cara fica fazendo esse joguinho de palavras, achando que isso é o que vai sustentar o resultado. Nunca na vida. Não vai. Não é. Isso que você falou, também já presenciei muito. Assim, igual você falou, né? Num certo ponto até vale, mas depois, alguma hora, aquilo ali, chega, né? Já tá chato, já. É isso. É tipo tapinha nas costas. Chega uma hora que fica roxo e começa a doer. Meu. Exato. Isso eu acho engraçado, porque assim, os líderes, a maioria, né, igual você citou, não são todos, tem as exceções, mas às vezes eles pensam assim, para eu fazer um trabalho, igual você falou, eu preciso arregaçar as mangas, eu preciso ter de fato um trabalho aí complexo pela frente. Só que eles esquecem que se eles só fazerem o superficial, e nós estamos falando de pessoas, as pessoas que são da equipe dele é que geram um resultado para ele, né? Então, se ele não fazer o trabalho para aquelas pessoas que geram resultados para ele, esquece, uma hora os resultados vão começar a desaparecer, e aí ele vai
sem saber o porquê que aquilo está acontecendo. Mas no fundo ele sabe, né? Ele sabe. Ou, na verdade, ele fala assim, cara, se eu me aprofundar, vai doer. Então, deixa eu ficar aqui no superficial mesmo. O grande erro é o cara não assumir que o problema principal, a causa raiz da não entrega do resultado dele, é ele mesmo. É ele como líder. Porque ele está negligenciando a etapa de aprofundamento, de entender. Porque, pensa assim, olha só, Matheus, a maioria deles, o que faz? Espera chegar o fechamento do mês, o cara sabe que vai ter uma apresentação de resultados para fazer, em algum momento ele vai ter que parar, e aí ele acha que ele pegar ali algumas horinhas no fechamento do mês para entender o que aconteceu, já é o suficiente. Tem dia que a gente não lembra nem o que a gente almoçou. Imagina o que aconteceu no mês inteiro. Então, o que eu sempre recomendo, o mês ele é composto por semanas. Dentro de cada semana, você vai ter situações, variações, cenários, contextos completamente diferentes. Então, cria lá o seu diário de bordo, sabe? Começou o mês, eu ia falar isso. Eu vou acompanhar o que está acontecendo e as variações eu vou ali relatando. Porque quando eu for fazer a minha análise, eu não vou fazer uma análise simplesmente com os grandes números. Eu vou entender o que de fato aconteceu. Então, se dentro do meu mês eu não entreguei a meta, eu vou para semanas. O que aconteceu nas semanas do mês? Opa, na semana 3, quebrou minhas pernas aqui do mês. Eu já não vou mais perder tempo olhar as demais semanas, eu vou aprofundar naquela semana 3. E aí lá, eu vou abrir o meu diário de bordo. Na semana 3, eu tive 4 dias das 7 semanas, dos 7 dias, se for uma operação que trabalha, né, 24 horas, eu tive lá 4 dias dos 7 dias que eu tive impacto, por exemplo, de, sei lá, o cara vai ter lá no diário de bordo. Se ele faz esse controle, ele vai meio que afinando a análise de causa raiz dele, e quando ele chega naquela causa raiz, acabou. É só ele diagnosticar o que aconteceu, cria a ação, se foi algo pontual, não tem nem ação o que fazer, e ele já vai para a reunião de resultados com esse diagnóstico. Acabou. O cara entra muito mais seguro, né? Perfeito. E esse negócio de diário de bordo, Nisso, que você citou, eu também usava muito na minha liderança, e isso facilita demais. É igual você falou, a gente não lembra nem o que comeu no almoço, quanto mais o que aconteceu semana passada ou retrasada. Agora, quando você Não, esse relatório é sensacional, porque quando você relata ali todos os acontecimentos, e de fato todos mesmo da operação, fica muito mais fácil, né? Você, por exemplo, o que eu já vivenciei? Estou mensurando lá o SLA da área, e aí essa área, ela por pouco não bateu. Mas aí a liderança, ela tinha muito bem estruturado no diário de bordo, ela falou assim, opa, nesse dia da semana tal, eu tive erro nos robôs. E os robôs as áreas terceiras que demandam para mim. Logo, eu não fui o culpado por ter não atingido esse SLA. Então, vamos fazer aqui o proporcional? Então na verdade eu atingi. Então, mas e se ele não tivesse isso no diário de bordo? A liderança ali seria, entre aspas, a culpada pelo não atingimento do SLA, né? E com todos esses detalhes aí que você citou, a liderança consegue se precaver, né? Então, por exemplo, de uma semana para, sei lá, essa semana aqui eu tive 3 pessoas que faltaram. Putz, se essas 3 pessoas que faltaram hoje, se eu continuar com essa média para as próximas 2 semanas que acaba o mês, como que eu vou terminar o mês? E aí ele já consegue se precaver. Deixa eu fazer um plano de ação aqui para que, se, entre aspas, assim, tudo der errado, eu ainda consiga atingir ou chegar o mais próximo possível. E isso, eu também vejo que, infelizmente, a maioria dos líderes não tem que se precaver, né, diante de situações aí. Só faz isso os líderes atípicos. Aqueles que são típicos, o arrozinho com feijão, aquele que está ali, vamos lá, galera, vamos ver no que vai dar, é a grande maioria, infelizmente. Por isso que o meu canal, Matheus, o Liderando Mais, não foi feito para quem é típico. Eu não quero volume de pessoas seguindo e acompanhando os meus conteúdos. Eu quero pessoas de qualidade, eu quero líderes que queiram, de fato, crescer na carreira, fazendo o que tem que ser feito para isso, sabe? E para isso, ele não pode ser típico, ele tem que ser atípico. Um ponto, assim, que eu observo demais, e normalmente eu recomendo, para facilitar, quando ele tem esse diário de bordo estruturado, e ele vai fazer análise de causa raiz daquela semana que acabou com o mês dele, ele precisa separar em 2 frentes.
O que são fatores externos que contribuíram para este impacto? O exemplo que você citou foi perfeito. Eu tenho uma terceira que gera para mim, eu deveria ter gerado o robô, e, putz, o cara não gerou, impactou aqui a demanda. Mas eu tenho também o que são fatores de responsabilidade diretas minhas, como o absenteísmo, por exemplo, que eu tenho lá diagnosticado, pegando de novo o seu exemplo, 3 pessoas na equipe que, se viessem eu teria conseguido entregar o resultado de vendas, enfim. E aí, o que ele pode fazer? Quando ele for levar o diagnóstico numa apresentação de resultados, ele vai falar, olha, eu tive 2 fatores aqui que impactaram na minha semana 3, se não fosse por esta semana, eu teria conseguido entregar os meus resultados, mas eu tive tal situação externa que não dependeu diretamente de mim, eu cheguei a passar e-mail, tá aqui o print das evidências que eu mandei na ocasião, e eu tenho 3 pessoas que acabaram com o meu resultado. Para essas pessoas, 2 delas são faltas injustificadas, eu entrei com a escala pedagógica, apliquei medida disciplinar, e uma é entrega de atestado porque pegou Covid, por exemplo. Então, o que eu vou fazer nas próximas semanas? Isso para corrigir a rota. O cara dá uma explicação dessa, uma apresentação de resultados, mostrando os fatos, as evidências. O que o gestor dele vai falar? Vai contestar? A única coisa que vai falar é parabéns. Cara, vai falar, o cara sabe, ele conhece no detalhe, não é isso? E isso é muito bacana, porque vai chegar uma hora que o gestor vai ver tanto engajamento ali do líder que ele vai falar assim, esse cara não tem que estar mais aí, ele precisa subir mais uma escadinha. É esse ponto, é isso. E aí o que vai acontecer? O líder vai precisar desenvolver um outro líder. Então, a maioria não entendem, a maioria né, não entendem que é de fato mesmo uma escada, de você ajudar as pessoas, querendo ou não, vai te fazer subir e elas também vão subir junto com você. Cada dia vai crescer uma pessoa diferente, né? Vamos dizer assim. É isso. E você sabe que, assim, o objetivo desse canal, né, do Liderando Mais, que eu crio aí esses conteúdos, convido pessoas como você, que são especialistas em algo que vai ao encontro da necessidade desses líderes, é justamente ajudar líderes a serem promovidos engajando equipes. E ele só vai conseguir isso, Matheus, sendo um líder, repito, atípico. Se ele ficar fazendo mais do mesmo no dia a dia, formar pessoas para trabalhar também no automático, como a maioria faz hoje, nada vai mudar, né? Ele vai ficar estagnado na carreira, naquela linha de céus, vida, azar, minha empresa é difícil, eu recebo muita demanda, eu não tenho acompanhamento, eu não recebo feedback, só que o que ele faz de diferente? O que ele faz, né? Ele se diferencia? Então, é muito isso que você falou, você matou a pau, assim. Sem dúvida, o principal papel de um líder de equipe é formar sucessores. Ele precisa desenvolver pessoas para estarem preparadas quando a oportunidade dele, bater na porta. E a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Agora, o fato é o seguinte, que ele faz um trabalho diferenciado na linha do que nós estamos aqui comentando, com certeza, os olhos de quem está ao redor dele vão brilhar por ele. E em algum momento, as oportunidades, sem dúvida, virão. Eu não tenho dúvida disso. Nós somos provas vivas disso, né, Matheus? Sim. Com certeza, com certeza. E esse trabalho todo aí, né, Nais, que você vem fazendo aí, e mais uma vez eu tenho a honra de participar aí, é um trabalho sensacional e que a partir do momento que as pessoas aplicarem, né, tudo que você vem ensinando já e que cheguei aqui para somar, eles vão ter resultados assim extraordinários, né? E através desses resultados eles vão indicar para mais pessoas e também com isso eles vão ensinar as pessoas, né? Com todo esse aprendizado aí. É sensacional, show de bola. E já pegando um gancho no que o Matheus está falando, se você é líder de equipe atípico ou deseja se tornar um líder também diferenciado, compartilhe os conteúdos aqui do nosso canal. Vamos fazer esse canal ganhar uma proporção incrível para mobilizar uma comunidade de líderes diferenciados, porque é através de uma liderança diferenciada que a gente vai transformar a imagem desse setor que ainda não é tão positiva como nós sabemos que tem potencial para isso. Então, nos ajudem, faça a sua parte compartilhando, não vai custar nada para você e certamente vai valer muito para alguém que está precisando de conteúdos como esses que a gente posta aqui no canal, tá bom?
E aí, Matheus, já caminhando aqui para o final do nosso Papo de Líder de hoje, fazendo então aqui um compilado do que a gente vai trazer para o próximo Papo de Líder da semana que vem. Você vai trazer então um escopo de um material que a gente possa usar de maneira comum para qualquer modelo de negócio, já que tudo parte dos dados, e aí a gente vai juntos aqui discutir o que pode ser melhorado desse PCO, painel de controle operacional, para ajudar esse líder, de fato, a controlar a equipe dele. Estamos combinados? Combinadíssimo. Domingo que vem aí, vou trazer sim esse escopo aí para a gente direcionar eles da melhor forma possível aí, engajar esses líderes e aspirantes à liderança aí de forma sensacional aí. Tamo junto. Sensacional. E pode ser que em alguns momentos a gente faça, por exemplo, a apresentação, à medida que for evoluindo aí o nosso PCO, a gente faça através de uma live para essa galera também interagir com a gente, ao vivo ali, a gente compartilhando a tela e eles interagindo. Eu acho que vai ser muito legal. Vem coisa muito legal por aí, vale a pena você acompanhar cada episódio dessa série, hein? Matheus, gratidão mais uma vez pela sua participação, foi incrível, adorei esse segundo episódio aqui do nosso Papo de Líder e, se Deus quiser, a gente vai evoluir aí para os próximos. Estou ansiosíssima para o próximo, hein? Conto muito com você. Ah, que isso, Nath. Eu que agradeço aí, também estou muito ansioso para a semana que vem aí, mostrar o escopo aí para a galera, vai ser show de bola. E aproveita aí, pessoal, como eu disse para vocês no nosso primeiro bate-papo, que eu ia começar a dar dicas e videoaulas de Excel, né, nas redes sociais. Vou passar o meu Instagram, é @Mateus com TH, Góes com ER, tá? Ali eu vou postar algumas dicas aí, já comecei a postar tem uma dica lá bem bacana, e no YouTube eu vou postar as videoaulas de forma mais detalhada, tá bom? O meu YouTube lá, o meu canal é Mateus com TH, GR, e também no TikTok. Você é a galerinha aí do TikTok aí, que eu sei que você gosta de TikTok, fica só rodando o dia todo, né? Então, lá eu vou postar também conteúdo bacana, MG Excel. Tá bom? Então, me acompanha aí nas redes sociais que vem conteúdos aí sensacionais aí para vocês aprenderem, tá bom? Arrasou. Mais do que se divertir, que é importante, vamos também aprender, né, Matheus? Vamos aprimorar aí o nosso profissional para que a gente possa crescer na carreira. E você que nos acompanha, gratidão por você nos acompanhar. Tenho certeza que tudo que a gente está fazendo aqui é com muito carinho, pensando de fato em te ajudar a ser promovido na carreira, engajando equipes, hein? Sempre. Matheus, gratidão, uma excelente semana para você e até o nosso próximo Papo de Líder, hein? Tchau, tchau. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.